A população de javalis, livres na natureza, avança a passos largos em vários estados brasileiros. E os impasses na definição de ações para o controle da espécie também. Em audiência, aqui na Câmara, especialistas alertaram para os riscos sanitários. E há também uma discussão que pede menos burocracia e maior autonomia dos estados para decidir sobre o controle populacional deste animal. Estima-se que até o ano passado, mais de 6,5 milhões de javalis tenham sido abatidos, mas não há sinais de evidência deste método de controle. Eu sou William França e converso agora com o autor do pedido desta audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que foi o deputado Pezente, que representa Santa Catarina pelo MDB. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tomara que tenhamos uma boa conversa a respeito desse problema que é muito grave. Eu dei uma explanação geral. Eu queria que o senhor explicasse melhor para os nossos telespectadores qual é o perigo que esses animais representam. Os javalis, aparentemente, são parentes dos nossos porcos, mas eles não são tão dóceis ou domesticáveis, não é isso? Não, eles não são uma espécie nativa. Eles são uma espécie exótica que foi introduzida aqui no Brasil e aí se alastrou. Para controlar só existe uma forma, e é por meio do chumbo, é por meio da caça. Esse é o controle populacional que pode ser feito. Porque não existe um predador aqui, né? Não é do Brasil, os predadores não estão adaptados com esse bicho, o bicho é muito grande, muito agressivo. Esse não é o principal problema, inclusive, né? Aliás, é um problema porque os bichos já estão indo para a cidade, no meio rural já tomaram conta, colocam em risco a saúde e a vida humana. Porque eles atacam as pessoas? Atacam as pessoas, acabam com os animais domésticos. No mato isso está acontecendo. O javali, ele acaba com a vida selvagem. Pequenos animais são devorados por esse bicho e afeta todo o ecossistema de uma forma geral. Porque eles destroem nascentes, eles reviram o solo, eles afetam o bioma. Aquele ecossistema onde eles estão inseridos é destruído pelo javali. E ele, no caso onde há plantio, onde há produção agrícola, eles também destroem, tem um rastro de destruição, não é isso? Eles se proliferam numa velocidade assustadora, numa escala geométrica. Então, não há comida suficiente para eles dentro do mato. Eles vão para as lavouras, eles andam sempre em bandos, né? As varas com 30, 50, 100, 200 animais. Por onde passa, deixa aquele rastro de destruição. Comem hectares de milho em uma noite, e onde há plantação com adubo, eles reviram a terra antes da germinação da semente para comer o adubo, para extrair dali o sal. Então, são um problema muito grave para a agricultura, sobretudo para a pecuária, porque além de acabar com as plantações, os javalis são potenciais transmissores de doenças, de zoonoses, de pragas que podem colocar em risco a nossa produção de carne suína. Santa Catarina, que é o estado que represento, hoje já tem mais suínos do que pessoas. Nós somos responsáveis por mais de 50% da exportação de carne suína de todo o país. De todo o país. Se um javali acabar infestando, né, uma granja, infelizmente toda a nossa produção de carne suína acaba sendo afetada. Coloca em risco a saúde das pessoas e a saúde financeira de um estado tão próspero como Santa Catarina. A gente viu recentemente um caso assemelhado que foi a da gripe aviária, que bastou uma ave infectar uma granja e deu um problema gigante. E é esse o receio que vocês têm também com relação ao javali. E além da carne suína, nós temos problemas também com carne bovina, porque Santa Catarina está há mais de 30 anos como zona livre de febre aftosa sem vacinação. E o javali tem potencial para difundir, para disseminar também a febre aftosa. Além da peste suína, a febre aftosa, né, o javali é um grande vetor de transmissão. Então, se nós não dermos um jeito de controlar essa população, o Brasil inteiro vai sofrer. E quando abrir o olho, pode ser que seja tarde. Eu li relatos dessa reunião que aconteceu aqui na casa, me chamam a atenção algumas coisas. Por exemplo, uma fêmea reproduz de uma forma gigantesca, não é isso? É verdade. Uma fêmea hoje, daqui 4 anos, pode resultar em 248 animais.
porque a proliferação é numa escala geométrica, né? São 2 ninhadas por ano, cerca de 8, 10, 12 filhotes por ninhada, e aí esses filhotes daqui a pouco vão começar também a procriar. Em menos de um ano já estão gerando mais animais. Para cada fêmea abatida hoje, daqui a 4 anos serão 248 animais a menos. E estima-se que em 2025 nós tenhamos que abater mais de 1 milhão de javalis para que terminemos dezembro com a mesma quantidade de javalis que tínhamos em janeiro desse ano. Precisamos abater 1 milhão de animais só para manter a população de javalis. E a gente não tem conseguido porque, infelizmente, o governo, que deveria ser um aliado, deveria, inclusive, instalar uma política pública para o controle dessa praga, tem sido um inimigo, um adversário, tem colocado burocracia, tem colocado amarras para que o controle seja feito. O senhor pode dar exemplo dessas burocracias e amarras, por Olha, favor? para você fazer o abate do javali, é necessário que uma arma de grosso calibre seja empregado. Ele só é morto por tiro. Há também o abate feito com cachorros, mas a arma é essencial, né? Ou por tiro, ou então por armadilhas, que no final das contas acaba o final sendo um tiro também, né? A arma é a maneira mais eficaz para o controle populacional do javali. Para você comprar uma arma nova, demora até 1 ano para liberar. Guia de tráfego está demorando 4 meses para sair. Agora, o sistema do IBAMA dificultou para que novas fazendas, novas propriedades sejam colocadas à disposição, sejam liberadas, autorizadas para fazer a caça. Então, a gente precisa que o governo nos ajude, porque apesar de ser, inclusive, uma preocupação do Estado, e deveria ser uma preocupação maior do que muitos homens corajosos se embrenham no mato, vão para as lavouras, deixam suas famílias em casa para fazer o controle do javali. Então, o governo deveria incentivá-los, não deveria amarrá-los. E é uma questão que tem que ser feita à noite, né? Também, são animais noturnos, de dia eles ficam intocados, né? É possível hoje já ver javali durante o dia, né? Porque a população é tão grande, que em busca de alimentos eles já estão saindo dioturnamente. Mas durante a noite, né, os javalis, eles saem para fazer a migração, vão de um lugar para o outro, em busca de alimento, inclusive matando animais, como disse, e começam, a partir de agora, já a invadir os centros, as áreas urbanas das cidades. O senhor falou muito de Santa Catarina, que é o seu estado, mas essa questão não está restrita ao sul do país, né? Eu li também sobre esse encontro, que há um risco dessa população subir e, se chegar na Amazônia, teremos problemas maiores. Quem sabe se chegar na Amazônia com força, porque já existem javalis na Amazônia, os ambientalóides mais xiitas se atentem para o perigo que o javali representa. Eu conversei há alguns dias com um deputado estadual de Roraima, e lá o javali está levando sérios problemas para a produção agropecuária. Já disseminou por todo o país. Já tem muitos casos no Nordeste, mas sobretudo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ali que está a grande infestação. Se a gente não tomar uma medida, e essa medida tem que ser tomada urgentemente, logo o Brasil está tomado. O senhor fala de medida, se eu tentar entender, o senhor fala de uma política pública, alguma lei, alguma ordenação legislativa ou jurídica que permitam aos estados ou aos proprietários, enfim, que dê uma força para que isso os javalis sejam combatidos de uma forma mais orgânica, mais organizada, é isso? Os javalis já podem ser abatidos há mais de 10 anos. Existe uma legislação federal que prevê isso. Agora, do jeito que está, o governo federal colocando amarras, infelizmente, na prática, o controle é muito dificultado. O que nós defendemos é que cada estado tenha autonomia para permitir aos controladores, aos corajosos homens que vão fazer a caça do javali, essa caça sem as amarras de Brasília, do governo federal. Se cada estado tivesse essa autonomia, os caçadores de cada estado também conseguiriam mais sucesso nos abates que eles fazem. Parece que São Paulo é o único estado que tem alguma legislação local, né, que organiza de alguma forma, me parece isso, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Pode ser que haja em outros estados também. Eu sei que em São Paulo existe uma legislação específica para isso e em Santa Catarina a Assembleia Legislativa também aprovou, o governador sancionou e nós temos uma legislação. O problema é que daí a gente esbarra nas competências. Uma lei não pode se sobrepor à outra. E se em Brasília nós decidirmos que essa competência cabe aos estados legislar, isso fica resolvido de uma vez por todas. Até porque, William, a gente precisa tratar o javali como uma praga.
não como um petzinho que anda no colo da madame na orla de Copacabana. É uma praga e como praga tem que ser tratado. É como a barata, como o pernilongo, como o rato, como o cupim, como o escorpião. Então nós precisamos permitir, já que para esses todos a gente tem políticas bastante facilitadas, né, para o controle, a gente tem que permitir que para o javali essa política também seja feita. Considerado uma praga verdadeiramente, né? É isso mesmo. Para encerrar nossa conversa, deputado, antes, muita gente consome a carne de javali porque parece com a do porco. Há riscos nessa prática, não é? Sim, há riscos como todo animal silvestre, né? A gente não sabe o que ele consumiu, quais foram os hábitos dele, porque não há como controlar. Então, sem dúvida alguma, se ele está há infectado risco. com alguma coisa também, né? Claro, porque como ele é um vetor de muitas doenças, pode ser que ele esteja também infectado e doenças acabem sendo transmitidas para o humano que consome dele a carne. Sem dúvida, há esse risco, né? Mas a gente não deve tratar o javali como comida. O javali tem que ser tratado como praga, tem que ser exterminado. Nunca conseguimos isso em lugar algum do mundo. E olha que nós temos países com muita facilidade para fazer o abate. Imagina no Brasil, onde o controle não é facilitado. Precisamos facilitar e incentivar, premiar os caçadores que, com coragem, vão fazer o que deveria ser o papel do Estado. Deputado Pezente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. E fica o convite, caso avancem essas discussões aqui na Câmara, o senhor retornar e trazer novidades sobre isso. Certamente voltarei, tomara que volte com boas notícias. Obrigado, William, pela oportunidade. Um abraço a todos da TV Câmara. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, sobre o debate que tratou da superpopulação de javalis no Brasil. Quer saber mais detalhes sobre esse tema, sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.